Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Daniel Analisa. Daniel Analisa, esse daqui é o primeiro vídeo e eu quero conhecer um pouco mais da sua opinião, quero saber o que você achou desse conteúdo que eu estou gravando. A ideia desse vídeo é simples. Eu vou pegar uma notícia, um acontecimento, um fato e vou analisar do meu ponto de vista. Tá? Eu quero deixar bem claro que esse vídeo não tem nenhum viés ideológico e nenhum viés político. Eu não pertenço, não sou filiado a nenhum partido político e eu não tenho nenhuma intenção aqui de fazer críticas políticas, mas comentários e críticas como um profissional do turismo, como bacharel em turismo, como turismólogo e como profissional do turismo há mais de 20 anos. Então, a ideia aqui é, num único take, comentar algum fato, algum acontecimento, alguma notícia, e você também pode sugerir situações ou fatos ou notícias para que eu comente, para que eu analise. Combinado? Então, vamos lá. Aqui na minha tela, eu estou com uma notícia do Panrotas, está na capa do Panrotas de hoje, e eu recebi também por e-mail. Conflito na Rússia e na Ucrânia começa a impactar turismo no Brasil. É essa notícia que eu queria analisar junto com vocês. Okay? Então vamos lá. Conflito na Rússia e na Ucrânia começa a impactar turismo no Brasil. A reportagem de ontem, dia 3/3, do Rodrigo Vieira. Então vamos lá. A ofensiva da Rússia contra a Ucrânia tem efeitos globais em termos políticos, econômicos, humanitários e impacta o mundo de incontáveis maneiras. No turismo, guerras são sempre perturbadoras e geram sequelas custosas e duradouras. 8 dias depois da invasão russa ao território ucraniano, algumas angústias já começam a ser sentidas pelo mercado brasileiro. A Rússia não é necessariamente um destino internacional de topo no desejo de consumo do nosso viajante, mas é um país de magnitude geopolítica grande o suficiente para que os efeitos causem sequelas nos negócios da aviação, de agências de viagem, operadoras e demais segmentos. Então, isso é óbvio, uma boa introdução aqui para essa matéria. Realmente a Rússia ela não está no topo, né, no wishlist da maioria dos viajantes. Né? Óbvio que tem muita gente que gosta de visitar a Rússia, que já visitou, que tem desejo de visitar a Rússia, mas não faz parte dali do top 5 da maioria dos viajantes. E aí começa aqui, ó. O CEO da Latam Airlines Brasil, Jérôme Cartier, não sei se eu pronunciei certo, tá? Acredita que os principais impactos causados na aviação em um primeiro momento são tarifas de combustível e câmbio. No primeiro momento são tarifas de combustível e câmbio, mercado de capitais e disponibilidade de crédito, e no preço e disponibilidade de commodities relevantes para a indústria, como o titânio necessário para a fabricação de aviões. Pelas primeiras reações, o impacto nos custos das companhias aéreas é inegável. Infelizmente, na situação que está o setor, estes aumentos vão impactar os preços das passagens. É uma pena, especialmente em um momento no qual o que mais queremos é voltar a voar, lamenta Cartier. Além disto, precisamos utilizar a flexibilidade para replanejar o que adquirimos durante a crise. Aquele horizonte de longo prazo não existe mais. Temos que reagir rápido no curto prazo e ajustar a oferta em função destes custos. Aqui eu quero fazer uma observação. Na minha opinião, sempre que dá qualquer barulho no mundo, sempre que dá qualquer coisa, que não é o caso agora, né? A gente não está falando de uma situação qualquer que está acontecendo na Ucrânia, mas o que eu quero dizer é que qualquer espirro que alguém dá do outro lado do mundo, as companhias aéreas vêm e falam assim, vai aumentar o preço, por conta do aumento do querosene de aviação e por conta do câmbio, né? Então, é assim, sempre as companhias aéreas estão justificando aumentos nas passagens aéreas com aumento nos combustíveis e aumento no câmbio. Se você não está acompanhando o petróleo, o preço do petróleo bruto, o Brent, né, ele bateu mais de $110 o barril. O que isso significa? Né, que é o maior valor nos últimos 8 anos. Isso significa que derivados do petróleo, inclusive o querosene de aviação, sim, existe uma tendência de aumento, porque a Rússia é grande produtora de petróleo e
ela em crise, ela na verdade em crise não, ela entrando nessa guerra e com as restrições econômicas que foram impostas para ela, ela não vai colocar este petróleo no mercado. Existem outras coisas acontecendo em paralelo aí, existe até uma conversa que talvez os Estados Unidos vai conversar com o Irã para tirar algumas sanções do Irã, para que o Irã injete mais petróleo no mercado e com isso dê uma equilibrada nesses preços, nos preços do barril, tá? Mas assim, são especulações ainda. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente pega uma notícia dessa com um CEO, né? O CEO da Latam, uma das principais companhias aéreas do mundo, não vou nem falar da América do Sul, e aí já vem com a notícia de, olha, possivelmente vai aumentar, mas vamos analisar melhor esse setor aqui, né? Vamos analisar melhor a situação. E com relação ao dólar, até separei aqui, eles também sempre culpam o dólar. Vamos ver se ele abre aqui, ó. Vamos lá, abrindo o gráfico. Eu até separei. Vamos colocar aqui diário. Ó, se a gente pegar aqui o valor do dólar no começo do ano, dia 31, dia 1º, o dólar estava batendo 5,68, né? 5,68 no começo de 2022. Ontem ele fechou a 5,03, tá? Inclusive tá com uma alta agora de 1%. Então está recuperando um pouco da queda de ontem aqui. Ainda não chegou a recuperar toda a queda de ontem, tá? Mas ele está aqui abaixo dos 5,10. Então falar, né, óbvio, que eu não tenho como prever o futuro. Se eu tivesse como prever o futuro, eu ia fazer uma compra aqui de ativos, de capital, de dólar, por exemplo, ou venda de dólar, se eu soubesse ele fosse flutuar para cima ou para baixo. Mas aqui falando de um panorama atual, tá? Se a gente comparar aqui como é que ele estava, como é que o dólar vinha caminhando aqui, sempre acima dos 5,50, e aí ele começou esse ano já em queda, né, bem grande, e agora depois da invasão da Rússia na Ucrânia, a gente tem aqui uma situação onde o dólar continua caindo, porque assim, pessoal, eu não sou especialista em economia, tá? Tô dando de novo a minha opinião, mas com a guerra na Europa acontecendo no leste europeu, os investidores eles tendem a tirar o dinheiro das bolsas europeias, por isso que as bolsas europeias estão caindo bastante, ok? E ele pode simplesmente segurar esse dinheiro ou, de repente, investir em outros mercados. Efeito disso, a bolsa fechou ontem, as bolsas na Europa fecham em queda, mas a bolsa do Brasil fechou em alta. Então, a gente tem ainda existe esse outro cenário que não está sendo muito bem analisado. Mas não vou entrar profundamente aqui em questões econômicas, tá? É só analisando realmente a situação, a notícia aqui do Panrotas. Então, aqui a fala do CEO da Latam, ela já mostra que, olha, é inegável aqui o impacto nos custos, né? E aí a situação vai aumentar os preços das passagens. Então, colocando aí a responsabilidade na guerra lá na Ucrânia, tá? Então, continuando. Devido às condições climáticas, a temporada de viagens praticável à Rússia começa em maio e se estende até setembro. Portanto, repatriar turistas brasileiros do país não foi exatamente um desafio nesse fim de fevereiro e começo de março. Todavia, por razões de segurança, incertezas da duração do conflito, bloqueios aéreos e, consequentemente, falta de voos, é quase certo dizer que férias nos destinos russos são agora uma realidade distante. Em 2022, nem pensar. Acontece que uma guerra no leste europeu preocupa turistas com pacotes comprados para países do continente, mesmo os ausentes do conflito, né? Então, assim, a repatriação de brasileiros, turistas brasileiros, né? Tinham brasileiros morando lá, a gente viu na televisão muitos jogadores de futebol, enfim. E a repatriação de brasileiros turistas, ela não aconteceu, porque não era um destino muito procurado. A Ucrânia não é um destino muito procurado aí também para os turistas. Então, aquela repatriação, aquela correria, aquele desespero que nós, agentes de viagem, né, tivemos no começo da pandemia, por exemplo, não aconteceu durante essa invasão da Rússia na Ucrânia, tá? E com relação
ao futuro ali realmente uma guerra, né? A guerra está acontecendo na Ucrânia, no leste europeu, no jardim da Europa ali. Então, se você tem uma guerra no seu jardim, você vai ficar muito preocupado. Então, países como Portugal, Espanha, Alemanha, França, sim, eles podem sofrer com as consequências, né, no turismo ali, sendo reduzido por medo, por medo do que pode acontecer ali. Nessa noite a gente viu as tropas russas dominando, atacando, na verdade, inicialmente, depois dominando agora me fugiu a memória, mas uma posição nuclear, né, uma usina nuclear. Então, que se o combate ali tivesse outras proporções, poderia sim realmente gerar problemas não só na Ucrânia, na Rússia, na Bielorrússia, na Eslováquia, nos países ao redor ali, mas em toda a Europa, né? Esperamos que isso não aconteça. Continuando aqui, operadoras. A FLOT é uma das operadoras brasileiras com tradição na venda do leste europeu. O presidente da empresa, Eduardo Barbosa, conta que, finalmente, com uma melhoria nos índices da pandemia, a FLOT preparava uma campanha robusta para vender a região na alta temporada. Obviamente, não faz sentido lançar promoção nesse momento, queixa o empresário. Ele ainda conta que a FLOT está auxiliando uma agência com a viagem do Transiberiano, de Moscou a Pequim, no primeiro semestre. Todos os fornecedores já cancelaram e não estamos mais otimistas em relação a outra data para este ano. Tem outras questões aqui também, até econômicas, né? A Rússia, ela sendo excluída do SWIFT, a gente não consegue nem pagar, nem mesmo que tivesse turistas, tivesse demanda para ir para a Rússia, não tem como fazer o pagamento, envio de remessas para a Rússia. Okay? Depois de um fan tour em 2019 para a República Tcheca, a FLOT sentiu uma alta de vendas ao país que pertenceu à União Soviética, mas a pandemia já havia freado os embarques ao destino. Há poucas vendas confirmadas para o início de temporada da República Tcheca e os clientes ainda estão aguardando o desenrolar da situação. Todos estão ligando às agências para saber se cancelam e nossa orientação é que estamos monitorando e vamos orientar caso haja riscos. Nosso papel é de ficar sempre em contato com os fornecedores locais. Supostamente a guerra não avançou, mas ainda é começo, o ambiente é incerto e provavelmente haverá um desconforto em viajar para lá, também devido ao número de refugiados, explica Eduardo Barbosa. É uma questão humanitária, né, da população ucraniana, migrar, se refugiar em países vizinhos ali, e com certeza isso impacta muito. A República Tcheca é uma delas e isso impacta muito também nas condições locais para receber o turista e também na questão, né, de segurança. Enfim, não é um ambiente que um turista deseja ir para visitar. Eu vou passar as férias num ambiente onde há um clima, né, de sofrimento, um clima de tristeza ali em receber essas pessoas. Okay? Então o operador ainda conta que, pelas questões da pandemia, o viajante brasileiro ainda tem a prerrogativa da MP dos reembolsos para poder, até o fim de 23, reitinerar ou ser ressarcido. O equilíbrio da balança está nas notícias positivas, como a recente reabertura da Itália e outros destinos europeus, como alternativa de viagem internacional. Lá atrás, quando a França, Portugal e Espanha abriram, o volume de procuras disparou imediatamente na FLOT, e isso está acontecendo agora com a Itália, concluiu. Realmente, à medida que as fronteiras vão abrindo por conta, né, da diminuição das restrições da pandemia, a procura das viagens acontece, né? Então, quem tinha desejo, quem tinha programação de viajar para a França, para Portugal, para a Espanha, agora para a Itália, quando as fronteiras abrem, quando as restrições elas diminuem, aumenta também a questão da quantidade de viagens. A BWT operadora anunciou a suspensão da comercialização de pacotes de viagem para a Rússia por tempo indeterminado. As opções para destinos como Moscou e São Petersburgo deixam de fazer parte do portfólio da operadora como medida de apoio à paz e respeito aos direitos humanos. Com a suspensão anunciada, todos os passageiros com pacotes comprados pela BWT terão crédito integral dos valores pagos e pronto atendimento para que não haja nenhum tipo de prejuízo.
Legal a iniciativa da BWT Operadora, parabéns pela iniciativa. Realmente não vamos levar dinheiro, não vamos deixar dinheiro em Moscou, na Rússia de forma geral, num momento como esse. A boa parte da população, pelo que a gente observa aqui, né, na mídia ocidental, eu falo na mídia ocidental porque assim, é a informação que nós temos, que nós recebemos, né? Então a gente tira as conclusões, ou eu tiro as conclusões com base naquilo que eu vejo, com base naquilo que eu leio, com base naquilo que eu entendo, tá? Mas eu acredito que essa seja realmente a realidade. Eu acredito que não haja uma outra realidade paralela. Então, deixar dinheiro, né, ali na Rússia, ela poderia financiar de alguma forma, né, através dos impostos, financiar de alguma forma, sim, as operações que a Rússia faz contra a Ucrânia. Mas o que eu ia dizer, né, com relação ao que a gente vê pela mídia, é que alguma parte da população, não sei se boa parte da população, né, posso arriscar dizendo que boa parte da população russa, ela não concorda com as ações tomadas pelo governo russo. Né, tanto que houveram várias manifestações, muita gente presa, e tem aquelas pessoas também que elas não se posicionam porque elas sabem que se posicionando elas vão sofrer represália do governo, enfim, podem ser presas, até crianças, né, nós vimos até cenas de crianças que foram presas por estarem segurando cartazes contra a invasão russa na Ucrânia. Tá, então, muito legal a iniciativa da BWT em retirar do portfólio da operadora destinos russos. Legal? Bom, bora lá. Agências de viagem. Em relação a viagens para outros destinos europeus, o agente de viagens carioca, Mário Salles, encara com cautela a ligação dos clientes que têm viagens fechadas para Roma, Londres, Paris, Madrid e demais destinos. Tem gente a fim de cancelar o que comprou, ainda que o embarque seja para setembro. Minha orientação é no sentido de que a guerra, por enquanto, está restrita ao leste europeu, ainda sem reflexos que possam atrapalhar suas experiências em outros locais. Se essa guerra se estender, como infelizmente há sinais de que pode acontecer, estaremos atentos e seremos os primeiros a dizer para que não viajem, afirma, cobrando posicionamento mais firme de entidades responsáveis do setor. Então, ele atualiza aqui, deixa eu rolar. Então, aqui, com relação às agências de viagem, né, o Mário Salles, que é um agente de viagem, tem uma posição que eu também concordo, tá? Por enquanto, o conflito está restrito ao leste europeu. Claro que tem que se informar, tem que continuar se informando, continuar observando o que acontece ali, inclusive se você tem passageiros para outros destinos, outros países ali da Europa, né, do Oriente Médio, enfim, daquela região ali, dos Balcãs, você tem que continuar ali observando esse cenário para poder oferecer para o seu cliente a melhor informação, a melhor orientação, ok? Então, muito, muito bom. E realmente ali as entidades do setor precisam, né? Vou até continuar aqui, associações, porque tem outra fala dele. Associações e entidades têm que cobrar do Ministério do Turismo um posicionamento sobre o que deve ser feito em uma situação dessas. Não podemos deixar passar batido. Não me venha dizer que não há impacto na vida do agente de viagens. Um comunicado sólido de um ministério orienta a trade e passageiros sobre como agir nesses momentos, afirma Salles. Tá? Então, aqui é o que eu ia dizer, né? Tanto o Ministério do Turismo ou as entidades, né, dos agentes de viagens, através de um entendimento junto do Ministério do Turismo, poderiam se posicionar para demonstrar para as agências qual é a orientação, né? Qual é a orientação para os passageiros, para os turistas, qual é a orientação para as empresas do turismo, né? Mas, como eu falei no começo, aqui a minha ideia não é ter viés político e nem ideológico, é só a minha opinião. Mas eu não acho que o Ministério do Turismo, que o ministro do Turismo, na pessoa do ministro do Turismo ali, do Gilson Machado Neto, ele está muito preocupado em passar essa posição para a gente. Né? Até separei aqui, ó, vamos lá ver o Instagram do nosso ministro. Vamos pegar só as postagens dos últimos dias aqui. Ó. Por exemplo, aeronaves da FAB levarão doações humanitárias à Ucrânia e retornarão com brasileiros.
Então, ministro do turismo ou ele trabalha no Itamaraty, sabe? Assim, ele está aqui nitidamente fazendo campanha pro presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, por determinação da presidência da República, eu não vou nem ler, tá? Mas vamos passar. Isso daqui, ó, há 3 horas atrás. Não tem nada a ver falar da FAB com turismo, tá? Vamos falar de turismo, ministro. Aqui, retomada. Indicadores do transporte aéreo crescem em janeiro de 2022. Não está falando nada da Rússia aqui. Indicadores do transporte aéreo crescem em 2022. Aqui eu já até tinha lido esse post dele. E aqui, né, ele faz um comparativo com 2021, um crescimento de 22%, comparando com janeiro de 2021, né? E aqui a demanda, pouco mais de 1 milhão de pessoas voaram para fora do país, e um aumento de 166%, né, em viagens internacionais. Vamos lembrar aqui que janeiro de 2021 a população não estava vacinada e as fronteiras estavam praticamente fechadas em todos os países. Então aqui, legal, né, ótimo que está havendo esse crescimento, mas aqui não é uma vitória do Ministério do Turismo. Isso daqui é uma questão de vacinação, uma questão, né, de questões sanitárias favoráveis para o turista voltar a viajar. E isso daqui a gente sabia que isso ia acontecer, mas nada sobre a Rússia aqui. Aqui, falando do Siqueira Júnior, que é amigo dele, fazendo propaganda de Gramado, inclusão no CBO, né, da profissão de condutor de turismo náutico, muito bacana. Aí um trabalho junto com o Ministério do Trabalho e Previdência. Aqui falando de água, né, a transposição do São Francisco, legal, pode melhorar aí o turismo, mas nada de Rússia. A gente vê aqui que nada de Rússia, falando que o ministro da Saúde, né, também falando de ministro da Saúde e tal, tudo isso impacta o turismo, sim, de forma geral, sim, mas a gente vê que não tem nada falando aqui, nada posicionando para os agentes de viagem. Aqui, né, o ministro Gilson Machado, como ministro, é um ótimo sanfoneiro. Aqui, ó, tocando sanfona. Não vou nem colocar o áudio aqui para não tomar ban aqui no YouTube, tá? Então, se a gente rolar, eu não vou continuar, porque ali eu só quis mostrar do último dia, né? Mas se a gente rolar aqui, ele não se posiciona, o ministro do Turismo não se posiciona com relação ao conflito que está acontecendo na Ucrânia, tá? Então, é difícil. A nossa autoridade maior do turismo, ela não se posiciona. Então fica realmente complicado. Como é que nós, profissionais, vamos nos posicionar com relação à sociedade, com relação aos clientes, se não existe um posicionamento da entidade máxima do turismo no Brasil e das outras entidades que representam as classes, né? A gente não vê aqui também coisas desse tipo. Aí vamos lá, Thalita Book, da Inova Viagens e Turismo de Santa Catarina, conta que tem um grupo embarcando dia 22 para a Turquia. O fornecedor garantiu que a guerra não afetará o país diretamente, talvez economicamente, mas nada que impeça viagens ou afete a experiência dos viajantes. O fornecedor garantiu aqui, é complicado, né? Ele não pode garantir porque não está na mão dele, né? Não está sob os cuidados dele ali, as repercussões que a guerra pode tomar ali nos próximos dias. Espero que realmente ele tenha razão, que a guerra não afete a Turquia ou outros países e que também não afete a experiência dos viajantes para aquele destino. Tá? A diretora executiva da Brastou, a Mônica Samia, eu acho que é Samia ou Samia, afirma que, principalmente devido à relativa distância para o início da temporada, o momento das operadoras é de compasso de espera de análise, sem movimentos bruscos em relação a vendas internacionais. As operadoras estão aguardando para tomar decisões, porém já é possível dizer que com as sanções econômicas e comerciais e a exclusão da Rússia do Sistema Internacional de Pagamento SWIFT, é bem capaz de que as vendas para os destinos serem suspensas, pois nenhuma empresa terá como enviar remessas de pagamento de serviços ao país. Isso daqui a gente já falou também, né? Aí ele fala de guia de turismo na Rússia. O portal Panrotas conversou com um guia de turismo diretamente de Moscou. O russo, que pediu para não ser identificado, estava notadamente abalado durante a entrevista. A grande maioria das perguntas feitas pela reportagem teve resposta recusada. Meus problemas e os problemas dos meus colegas de profissão não podem ser comparados com os das pessoas na Ucrânia, por isso eu prefiro nem falar que estou sofrendo profissionalmente. Existem coisas 1000 vezes piores sendo sofridas pelos ucranianos. Comparando com as pessoas de lá,
Eu simplesmente não tenho problemas. O que é passar uma temporada sem atuar como guia quando há civis que não têm para onde ir e estão vendo sua cidade, seus lares sendo massacrados? Replica o guia com bom português. Então, realmente a gente muitas vezes se queixa, às vezes a gente fala, né, do nosso mercado e tal, poxa, tá difícil, a gente não tá vendendo e tal, mas a gente tem que agradecer que estamos em segurança, né, nos nossos lares, que nossas famílias estão em segurança também. Então, realmente, esse russo demonstrou muito bom senso aqui, que ele não pode reclamar do que está acontecendo profissionalmente para ele, porque tem coisas piores acontecendo com os vizinhos dele, inclusive causado, né, por outros russos também. O profissional também conta que, como o turismo na Rússia é sazonal, guias como ele normalmente têm outras atividades, geralmente relacionadas ao idioma, durante os meses do ano de baixo movimento. Espero que daqui a um tempo eu possa praticar meu português novamente. Tal. Aí ele fala da pandemia que ele demorou. Emissivo de outros países. Então aqui a gente vai falar diretamente de Paris. A diretora do receptivo Latour, Silvia Helena, diz que a pandemia segue impactando seus negócios, mas que consequências diretas da guerra, como aquela do emissivo russo e asiático, além de indiretas, como o preço do combustível, também preocupam, né? De novo aqui a questão do combustível. Esperamos que ele fique aí na casa dos $110 ou, se possível, abaixo, né? Que não vá muito para cima, porque aí vai ter outras consequências, não só no turismo, mas na nossa vida pessoal também, tá? Ainda estamos funcionando com 10% do volume habitual desde a retomada. Estamos atendendo sobretudo clientes de alta renda. Aqui na França estamos preocupados com o aumento da gasolina, possibilidade de corte de internet devido ao rompimento de cabos submarinos e muitas outras incertezas. Os investimentos estão parados e o mercado russo e asiático está no zero. Até a ameaça de ataque nuclear já foi cogitada por Putin e mencionada nas mídias aqui. Ontem, na conversa, né, ontem, agora não me recordo, em conversa entre o Putin e o Macron, Putin teria falado que o pior ainda está por vir. Então, ventilou na mídia assim, que um ataque nuclear aí não está fora de questão, infelizmente. Vamos torcer para que nada disso aconteça, pessoal. Dados da consultoria Forward Keys dão conta de que estão as taxas de cancelamento de bilhetes aéreos para a Rússia. 773% na Alemanha, 472% na França, 152% na Itália, 254% no Reino Unido, 285% na Índia e 116% na Turquia. Esses índices foram registrados em 25 de fevereiro, um dia depois da invasão russa. Claro, as pessoas estão com medo, com receio de ir para a Rússia. A invasão também desencadeou um colapso no mercado emissivo de viagens russas. Os destinos que sofreram as maiores taxas de cancelamento imediato no período de 24 a 26 de fevereiro foram Chipre, Egito, Turquia, Reino Unido, Armênia e Maldivas. Os principais destinos aqui consumidos pelos russos. Tá? Aqui outros efeitos. O impacto da guerra também se dá de outras frentes relacionadas ao turismo. O Conselho da OMT, a Organização Mundial do Turismo, estuda a suspensão da Rússia. A MSC Cruzeiro suspendeu suas escalas em São Petersburgo. A Fórmula 1 excluiu o Grande Prêmio do país de seu calendário e a Federação Europeia de Futebol, UEFA, tirou a final da Champions League, que seria sediada em território russo. Certamente mais medidas como essas acontecerão nos próximos dias. Então, é isso, né? As sanções, elas não são apenas nos campos econômicos e políticos, né? As sanções, elas vêm também de outras organizações, como a Organização Mundial do Turismo, empresas privadas como a MSC, organizações como a Fórmula 1 e a UEFA. Então, essas também são sanções, porque deixa de levar para a Rússia, né, dinheiro, né? Champions League, final da Champions League, quanto isso movimenta de dinheiro localmente, quanto isso pode gerar de arrecadação de impostos para o governo, né? E, novamente, impostos que podem ser usados para iniciativas militares aí contra países como a Ucrânia e outros países que a gente não sabe. Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado dessa análise do Daniel Analisa.
de hoje, é o primeiro, né, dia 4 de março de 2022, e eu queria pedir que, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, e, e deixa nos comentários os assuntos ou alguma matéria ou alguma coisa que você gostaria que eu analisasse. Beleza? Falou, um abraço!